Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar sobre como você se organizar para começar a estudar para o vestibular, ou o Enem. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito e gosta de conteúdo de estudos, de vlogs e coisas do tipo. Então, se você acha que ainda não dá tempo, porque a gente já está quase há 6 meses da prova do Enem, não ache isso, porque dá tempo sim, você só precisa se organizar muito bem. E aqui nesse vídeo eu vou falar mais ou menos um passo a passo do que você tem que fazer agora que você decidiu que você quer fazer vestibular. A primeira coisa que você deve fazer, caso você ainda não tenha escolhido, é escolher a faculdade que você quer fazer, o curso que você quer fazer, em qual universidade você quer fazer. Por que eu digo que você precisa escolher a faculdade, a universidade que você pretende fazer? Ou listar as faculdades, as universidades que você deve fazer, que você quer fazer. Porque assim você vai saber mais ou menos a nota que você precisa. E essa é a segunda dica que eu vou dar. É você listar todas as notas de cortes de todas as universidades que você quer. Então, a primeira coisa é você escolher o curso que você quer e escolher a universidade que você pretende prestar ou pretende colocar lá no SISU. Então, por exemplo, você quer colocar, eu quero o UFRN, eu quero medicina na UFRN, mas eu também quero tentar na UERN, na UFESA e na UFPB, por exemplo. Vamos dizer assim. Então, são medicina em todas essas universidades que eu vou tentar. Agora eu vou ver a nota de corte, como eu disse, minha segunda dica. Eu vou ver a nota de corte de cada uma das faculdades. Então, eu vou tentar ver, pelo menos, os últimos 3 anos, as notas de cortes. Então, eu vou tentar ver de 2021, 2020 e 2019. E aí, você vai colocando a nota de corte e as últimas notas de corte. No caso, também de 2022, né? Só não vai ter, no caso, a nota de corte de 2022.2. Aí, pronto, você já sabe qual curso você quer e qual são as notas de cortes nas faculdades que você pretende cursar. Óbvio que se você não tiver certeza da faculdade que você quer, do curso que você quer, não tem problema, você vai estudar para você tirar a melhor nota que você precisa, você pode tirar. Então, tipo assim, se você não sabe muito bem o que você quer, estuda para caramba para você tirar a maior nota que você pode tirar. Mas se você sabe o que quer, você sabe qual universidade você quer, vai ficar muito mais fácil para você se organizar, para você ter uma noção. Ah, não, dá para eu deixar um pouco de lado algumas matérias, alguns assuntos que não caem com tanta frequência no Enem, ou dá para eu negligenciar algumas coisas, até porque uma coisa que você tem que observar muito bem também quando você for procurar as faculdades que você quer fazer, nas universidades que você quer cursar, é observar o peso das notas. Então, também inclua isso na sua pesquisa, o peso em cada universidade. E isso é muito fácil, você consegue encontrar no Google, é só você colocar, por exemplo, medicina, UFRN, pesos. Aí vai aparecer lá os pesos da nota, e isso ajuda bastante porque você vai ter uma noção do que você precisa priorizar. Por exemplo, na UFRN Medicina, você tem que priorizar bastante Ciência da Natureza porque o peso é 3,5. Então, enquanto as outras é 1,5. Então, é uma coisa que você precisa priorizar bastante. Então, a gente já sabe que você tem que pesquisar o curso e em qual universidade você quer fazer e que você tem que observar os pesos em cada universidade e as notas de corte nos últimos anos, 2022, 2021, 2020, 2019, se você quiser ainda um pouco mais. Que você encontra tudo isso na internet, tem Instagram, tem vários locais. Agora que você já sabe quanto mais ou menos você vai ter que ter de média e qual vai ser os pesos e tudo mais, você vai observar quanto tempo você tem por dia para estudar. É importante você ter mais ou menos, claro, nem todo dia você vai ter o mesmo tempo, mas é importante você ter mais ou menos quanto você vai estudar por dia, principalmente de segunda a sexta, que geralmente é o tempo que você tem uma rotina, que você tem que trabalhar, ou que você tem que ir para colégio, para escola, para faculdade e outras coisas. Então, você vai ter uma rotina, pelo menos durante a semana,
e dá pra você ter uma noção de quanto tempo você vai ter pra estudar. Então, se você tem 2 horas, você tem 5 horas, se você tem um dia todo, você vai observar e isso é com você. E outra coisa que também você vai ter que observar nesse negócio de tempo é quanto tempo você tem até o Enem. Porque o Enem é dia 13 de novembro, a primeira prova do Enem. Então, o que eu recomendo é você ver quantos dias tem até lá e quantas semanas tem até lá, para você poder organizar o seu cronograma, caso você vá fazer um, ou caso você vá seguir algum cronograma já feito, você adaptar melhor para o que você deseja, se você deseja acabar mais cedo e tudo mais. Então eu recomendo bastante você observar quantas semanas você tem até o Enem e quantos dias né? Logicamente você já vai saber quantos dias você tem, se você já tem. Agora que você já observou quanto tempo você tem, tanto no seu dia quanto até o Enem, você vai observar quais materiais ou cursinhos você vai usar. Então, a primeira parte é você tem que escolher como você vai corrigir sua redação. A redação é provavelmente uma das partes mais importantes. Você tem que dar muita atenção no cursinho que você vai escolher para corrigir sua redação. Tem cursinhos gratuitos que corrigem redação, se eu não me engano, na internet, tem aplicativos, mas também tem cursinhos que corrigem redação por um preço acessível. E claro, tem cursinhos que são mais caros, então você vai pesquisar sites de correção, de redação para o Enem e tudo mais. Eu recomendo você fazer essa pesquisa bem, porque tem alguns cursinhos que não são tão bons, outros que são melhores e assim vai. E depois disso você tem que observar também, caso você não assine um cursinho completo, que vem a videoaula, vem a cronograma, porque tem muitos cursinhos que tem cronograma e tudo mais, você tem que observar também a questão de qual material você vai usar se você não for assinar um cursinho. Eu tenho um vídeo aqui falando como eu estudei, que eu estudei sozinha ano passado. Caso você queira ver, eu vou deixar nos cards. Também deixei um cronograma gratuito aqui no canal. Caso você queira, também vou deixar nos cards, que vai estar em um dos lados. Enfim, e você também tem que incluir, a partir de agora, simulados. É a parte principal do Enem, eu acredito, é fazer simulados e corrigir os simulados. Você vê o que você está tendo dificuldade. Eu acho muito importante, acho que você deve incluir isso sim a partir de agora. Muita gente gosta de deixar para o final e ano passado eu deixei para o final, mas só que eu me arrependi, porque eu acho que eu teria feito mais simulados se eu tivesse começado desde antes. E eu teria praticado muito mais e não teria errado tantas coisas bestas durante a prova. Então eu recomendo você começar desde agora. E aí também você também vai observar as videoaulas, caso você não assine, você vai ver no YouTube ou se você vai assinar um aplicativo, alguma coisa. E também uma parte importante é tirar dúvidas, né? Tem alguns locais que você consegue tirar dúvidas, então na internet mesmo você consegue tirar dúvida, mas se você quiser também assinar algum local, quem sabe. Então são as partes que você precisa observar. Nessa hora você vai precisar fazer muita questão, principalmente agora que já tá mais pro final do ano. Na verdade não tá mais pro final do ano, né, mas tipo, tá faltando pouco tempo comparado a quem começou em fevereiro ou janeiro. Então assim, eu recomendo você focar bastante nas questões, que é onde você vai praticar bastante, você vai ver o que você tá errando e você vai ver como colocar em prática o conteúdo. Então vale a pena você assinar um site de questões ou coisa do tipo. Agora que você planejou tudo, você pensou mais ou menos em qual cursinho você vai fazer, qual cursinho você vai utilizar, quanto tempo você tem, você vai fazer o seu cronograma. Caso o cursinho que você assinou ofereça um cronograma já, então você utiliza esse cronograma e só faz as adaptações que você precisa para o seu dia a dia. Então, às vezes ele vai colocar poucas matérias, aí você pode incluir mais matérias, ou então ele vai acabar numa data que você não quer acabar, você quer acabar mais cedo, não sei. Então, você vai observar o cronograma que ele ofereceu e vai adaptar. Caso você não tenha um cursinho que ofereceu cronograma, ou então está estudando sozinho, o que eu recomendo é você listar quantas semanas você tem
E caso você queira estudar todo o conteúdo, você vai lá no livro que você vai utilizar como base, ou então no cursinho que ele vai oferecer, né, lá todas as aulas e tudo mais, e você vai ver quantos conteúdos você tem e adaptar como der melhor, né? Então, tipo assim, o modo que eu fiz o meu cronograma foi, eu peguei quantas semanas eu tinha, quantos dias eu tinha, fui separando os assuntos, né, as matérias, na verdade, no dias das semanas. Então, ano passado eu estudava de segunda a sexta, então eu tinha bastante coisa para fazer, porque eu fui com base no material do Bernoulli, eles têm 3 frentes praticamente, cada matéria e tudo mais. Então, tipo, eu fui adaptando essas frentes em cada dia de que eu queria estudar. E eu fui vendo quantos assuntos eu tinha que estudar por dia, de cada matéria, de cada frente. Então, para eu acabar na data que eu queria, porque eu queria acabar em julho, eu queria acabar no máximo em julho. Então, eu fui vendo quanto tempo eu tinha, quantos dias eu tinha e quantos assuntos tinha em cada matéria e fui dividindo, porque aí eu ia ter mais ou menos quantos assuntos eu ia ter que estudar por cada dia, em cada matéria, em cada frente. E é a mesma coisa, você vai ver quantos assuntos tem em cada matéria, você vai ver quantos dias faltam e vai dividir para cada dia os assuntos. E você tem que lembrar de tirar os finais de semana, nesses dias e tudo mais, caso você não for estudar nos finais de semana. E também, quando você for fazer o cronograma, lembre de colocar redação, tanto fazer redação quanto corrigir redação e estudar redação. Eu acho que vale muito a pena você dar uma estudada nas redações de nota 1000, em alguns tópicos, algumas coisas das redações, eu acho que vale muito a pena. Então, você tem que separar um tempo para isso. Para o simulado, né, como eu disse, você tem que ter tempo para o simulado, para você corrigir simulado, eu acho que é uma das partes mais importantes dos estudos. Então, inclua esse negócio de corrigir as questões e, se possível, dê uma revisada no assunto que você errou. Então, se você errou alguma coisa, você corrigiu a questão e depois vai dar uma revisada naquele assunto. Eu tenho um cronograma aqui, mas só que ele já faz um tempo que eu fiz e ele tá feito para começar lá para fevereiro, para acabar lá em outubro, se eu não me engano. Mas eu pretendo fazer uma adaptação nele exatamente para começar agora, mais ou menos em maio, e acabar mais ou menos em outubro. E também pretendo fazer uma lista de assuntos do que mais caem no Enem, para quem só pretende estudar os assuntos que mais caem. Mas isso daí vai ser só mais um pouquinho pra frente. Eu pretendo postar esse cronograma adaptado agora em maio ainda, obviamente, para quem quiser começar agora. Só que vai ser muito conteúdo por dia. Eu não sei se vocês vão querer ou não, mas se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários que aí eu faço pra vocês. Outra dica é você planejar a sua rotina. Eu sempre falo isso, é muito importante você ter uma rotina, e a verdade é que a rotina vai tornar o estudo um hábito, você vai acabar sendo muito mais fácil você estudar, você estar na cadeira e estudar. Então, tipo, você sabe que você tem 2 horas para estudar todos os dias de noite. Então, sempre faça uma rotina para você começar a estudar e sentar lá, e quando sair, pronto, acabou. Faça, por exemplo, toma banho antes de começar, come e senta. E aí você abre o seu computador, bota uma música que você acha que deixa você no modo de estudar, ou então, sei lá, só começa a estudar mesmo, mas tenta ter uma rotina de sempre sentar lá, prender o seu cabelo, por exemplo, e estudar, ou coisa do tipo. Eu acho que me ajudava bastante. Uma coisa era o que eu fazia. Quando eu precisava de um estímulo, eu tinha que ter essa rotina. Então, eu sempre tomava café, depois tomava banho, prendia o meu cabelo e botava uma música que me deixava no modo estudo e já começava a estudar sem nem pensar direito, eu só fazia, como se fosse um hábito mesmo corriqueiro. E quando eu digo ter uma rotina, não é só necessariamente essa parte de você ter uma rotina para começar a estudar, mas também ter uma rotina no seu dia a dia. Então, você ter tempo para fazer atividade física, você ter tempo para ficar com seus familiares, seus amigos, sair de casa um pouco, você ter tempo para o seu trabalho ou para
os seus outros afazeres e tudo mais, é importante você ter essa rotina, porque você fazendo tudo na loucura, você fazendo tudo, um dia você estuda 10 horas, mas outro dia você não estuda nada. Não vale a pena. Com o tempo você vai acabar se perdendo nesse tipo de rotina que não tem rotina, né? Você não tem um hábito, você não tem uma rotina, você vai acabar se perdendo. Às vezes você vai passar muito tempo sem estudar e quando for estudar, você vai estudar muito tempo seguido, vai ficar cansado, no outro dia não vai querer estudar de novo e aí vai começar a desandar as coisas, vai começar a atrasar. Então o que eu recomendo é você ter uma rotina, mesmo que você só estude 2 horas por dia, já é o suficiente, é melhor do que você não estudar nada. Então, o que eu recomendo é realmente você ter uma rotina que você consegue ter e não faça mais que você não consegue. Tente colocar o máximo que você consegue. Tipo, se você só consegue estudar 4 horas por dia, então tá, você só começa 4 horas por dia. Daqui a um tempo você vai aumentando. Passou umas 2, 3 semanas, coloca mais meia hora. Passou umas 5, 6 semanas, 7, 8, coloca mais 1 2 horas. E assim vai, você vai devagar. E essa é a minha última dica, é você saber adaptar tanto o seu cronograma quanto a sua rotina. Porque estudo, querendo ou não, é algo que você vai se adaptando e vai se transformando. Então, tipo, você vai ver que às vezes você vai passar muito mais tempo do que planejado numa matéria, você vai perceber que com o tempo você vai conseguir se concentrar mais tempo, você vai conseguir prestar atenção mais tempo nos estudos, ficar mais tempo estudando do que antes. Então, você só conseguia se concentrar por meia hora, mas aí depois você vai conseguir ficar 1 hora estudando, 2 horas, 3 horas, até, sei lá, passar bastante tempo estudando sem ter que ficar direto se levantando, dando descanso e tudo mais. Então, saiba que você vai estar constantemente tendo que adaptar tanto seu cronograma, que às vezes você vai ter que adaptar, né? Porque vai atrasar alguma coisa, ou então vai acontecer um imprevisto, ou então até mesmo você pode adiantar algum conteúdo, então você vai ter que sempre estar adaptando aquele conteúdo e tudo mais. E sua rotina aqui, né, sempre vai estar dando uma mudança e tudo mais. Você pode, seu emprego pode mudar de horário, ou então a escola pode haver um imprevisto e tudo mais, então vai sempre ser uma coisa de adaptação. Enfim, eu acho que é isso que eu posso falar para vocês que estão começando a se organizar para começar a estudar agora. Não pensem que não dá tempo, porque dá tempo sim, tá mais perto do Enem do que antes, obviamente, mas ainda tem muito tempo, tem mais de 6 meses para o Enem, então, assim, dá mais do que tempo, você pode se dedicar bastante nesse tempo e você vai conseguir passar. Foque bastante em fazer questões nas suas dificuldades, no que mais cai, com certeza vale a pena você focar um pouco nisso. Não esqueça, não deixe de lado, né, os outros assuntos, mas dê um enfoque maior nisso e também no que tem mais peso na universidade que você quer, na faculdade que você quer. Enfim, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais algumas dicas para o pessoal que está começando a se organizar, se vocês tiverem link das notas de corte do ano passado, do ano retrasado, vocês podem deixar aqui nos comentários, vai ajudar bastante gente. Se vocês tiverem alguns cronogramas também, que não seja o meu, que pode compartilhar, então você pode deixar aqui também nos comentários. Eu espero que vocês possam ajudar um ao outro e que eu tenha ajudado vocês também. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu espero ver vocês no próximo. Tchau!